mas nós precisamos definir o que a gente quer, o que a gente pensa sobre o Brasil, sobre o Estado brasileiro. Todos os grandes choques políticos do século XX no Brasil tiveram como centro a disputa do Estado. O que fazer com o Estado? O PT nunca se voltou muito a isso, tanto que quando chega ao poder pega as teorias que estão mais à mão e fazem o trajeto que a gente sabe que fez. Teve avanços importantes e outros com sérios problemas, concessões e recuos, que a gente está vendo o resultado aqui. Esse nosso coletivo de conjuntura, ele vem para que a gente possa fazer um debate aberto, sem aquela disputa imediata que caracteriza a vida partidária. Aqui nada vai ser votado, essa não é uma instância deliberativa do partido, essa é uma instância de troca de ideias, o que é muito na tradição política brasileira, em que a gente se organiza para disputar eleições ou se organiza para os congressos internos. O que a gente tem em mente fazer aqui é o que os americanos chamam de think tank, um tanque de pensamento. Tanque pode ter 3 acepções, né? Pode ser um depósito, um reservatório de teoria de pensamento, pode ser um T-34 com blindagem dupla, aí, com canhões e não sei o quê, e pode ser um tanque para se lavar a roupa suja. Os 2 primeiros eu acho que são acepções boas. A gente tem um instrumento, uma reserva de pensamento, uma reserva para a gente poder tomar ofensiva na sociedade brasileira, não como um tanque, evidentemente, de guerra, mas a imagem é essa, mas não é uma instância para se lavar a roupa suja interna, uma instância de debate. A gente tem as instâncias internas funcionando do PSOL. E o que a gente vai fazer é um coletivo de conjuntura aberto. A gente convida o que tem de melhor no pensamento, na atuação social, na atuação política brasileira, de fora e de dentro do PSOL, e esse diálogo para nós é essencial, por isso a gente convidou vocês, gente que veio de outros estados. A ideia é que a gente, periodicamente, inicialmente a cada 45 dias, reúne esse coletivo. Ele é absolutamente aberto para pessoas do partido, para convidados de fora, se nós não vamos restringir ninguém, porque é essa instância, e a gente espera que isso se torne uma prática, a gente potencialize o debate interno que nós já temos no PSOL, mas que a gente agregue, para que a gente ouça, para que a gente aprenda mais com quem está vindo agora. Então, a ideia é que a gente capacite o partido, capacite a esquerda e faça disso uma troca fraterna. Sempre que se fala fraterno na esquerda é onde se quebra o pau, né? Mas numa troca tranquila de debates. Acho que é uma oportunidade muito importante, Maringoni, para que o PSOL possa realmente fazer esse debate político sem as tensões da luta interna e também aproveitando, né, os nossos aliados, que não são necessariamente do PSOL, mas que também compartilham conosco a mesma luta e a mesma determinação em enfrentar os ajustes do governo Dilma. Eu vejo que o PSOL está diante de uma grande oportunidade. Essa notícia que o Maringoni mencionou, eu também tinha em mente trazê-la para o nosso debate, porque eu acho que ela é muito ilustrativa da situação política do país. O fato de que o PSDB e o PT foram os 2 principais partidos que mais cresceram em número de filiados ao longo desse ano. O PSDB, inclusive, com uma vantagem. Até podemos considerar uma vantagem pequena em relação ao PSOL, considerando, né, a estrutura que o PSDB tem em termos de deputados, recursos financeiros, mídia, né? O PSDB ganhou 15 mil filiados e o PSOL ganhou 11 mil filiados. E o PT perdendo filiados. Isso num ano que se iniciou com a grande constatação do estelionato eleitoral que nós vivemos, a partir daquela polarização que a Dilma levou ao segundo turno com o Aécio, onde ela conseguiu, inclusive, mobilizar setores importantes da esquerda, da juventude, que acreditaram que, de fato, poderia se viver um momento de guinada à esquerda, né, do PT. Desculpa, o Plano Cruzado, o Cruzado 2, o Plano Bresser, enfim, várias tentativas que a sociedade brasileira fez para resolver um problema que afetava, né,
a sua dinâmica social, a sua dinâmica econômica. A partir do Plano Real, em 94, quer dizer, essas questões, de alguma maneira, elas passam a ser relativizadas, porque você tem, né, uma mudança de questões que passam a afetar, vamos dizer assim, a vida das pessoas, e a estabilização passou a ser um elemento importante, tá certo? Apesar desses 20 anos de uma relativa estabilidade, algumas questões não foram resolvidas, e agora, né, quer dizer, à medida em que a gente entra em 2015, a questão do ajuste fiscal ele passa a ganhar uma dimensão forte, uma dimensão importante, tá certo? Quer dizer, só se fala em ajuste fiscal a partir desses últimos 6 meses. Eu queria começar, até porque eu acho que isso é muito importante para a gente chegar no tema do ajuste fiscal e das saídas que a esquerda socialista tem hoje no Brasil, talvez chovendo um pouco no molhado, mas colocando o tema do esgotamento da estratégia petista para a sociedade brasileira. Eu acho que esse hoje é o nosso ponto de partida para pensar as alternativas que nós temos, né? O PT se dispôs a construir um projeto, desde muito antes, mas no governo a partir de 2003, que foi um projeto de obter alguns avanços pontuais para a classe trabalhadora, para os mais pobres no país, sem enfrentar nenhuma das estruturas arcaicas de privilégios, enfim, sem enfrentar o problema distributivo no Brasil, que é dos mais graves. Né? Então, não houve reformas estruturais. Né? Nós não estamos falando aqui de um PT socialista, revolucionário. Reformas, né, que ocorreram em vários países capitalistas, inclusive na América Latina. Né? Não houve uma reforma tributária, o tema que o Paulo colocou aqui, que é absolutamente essencial. Não houve uma reforma política, né? Coloca agora numa conjuntura farsesca. Né? Não houve qualquer tentativa séria de se mexer no tema da democratização das comunicações no país. Né? Não houve reforma urbana, reforma agrária, enfim. Esses temas estavam fora da agenda petista. Continuam estando. E durante esses 12 anos de governo do PT, nós não podemos negar, é verdade, eu acho que tem, às vezes, um vício nosso, na esquerda, de que reconhecer qualquer tipo de mérito ao governo do PT, pelego, né? Tá com o PT, não é por aí. Eu acho que nós temos que reconhecer e não teríamos como explicar como o Lula sai do governo depois de 8 anos com 80% de popularidade e elegendo uma desconhecida para ser presidente do Brasil, né? Se não fosse por ter conseguido fazer, durante um certo período com sucesso, um projeto que conseguiu um consenso amplo na sociedade, conseguiu aumento progressivo do salário mínimo, gerou programas sociais como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, aumentou investimentos sociais, deu crédito público que melhorou a vida de uma parte dos trabalhadores, mas fez isso sem fazer nenhuma mudança. É alvissareiro que a gente tenha tido esse crescimento de filiações enorme. É muito bom, é muito bom. E se estamos em segundo lugar em termos absolutos, sendo um partido menor, isso percentualmente, certamente, fomos o partido que mais filiou. É evidente que dentro do espectro do lulismo, 2 elementos foram decisivos. Né? O primeiro foi esse processo, isso é inegável, de colocar 42 milhões de pessoas dentro de um sistema de ascensão social. Né? Que no fundo, eu diria muito mais do que uma política de combate à desigualdade, o que nós vimos nessa última década foi uma política de capitalização das classes mais pobres. E é importante, me parece, fazer essa distinção, porque do ponto de vista da desigualdade, certo? O que nós estamos vendo agora é aquilo que foi conseguido como política de combate está sendo paulatinamente perdido. Né? Isso sem levar em conta que boa parte dos nossos dados são dados basicamente em cima da renda, ou seja, não são dados que, por exemplo, são capazes de mensurar de maneira clara toda essa classe de rentistas, né? Que isso é uma classe fundamental dentro
desse cenário brasileiro atual, certo? E os seus rendimentos e os seus ganhos, né? Eu insistiria isso porque, de fato, nosso país continuou um país extremamente desigual, apesar dessa capitalização da classe mais pobre. Em 1964, eu estava lá no dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, aplaudindo fanaticamente o programa de reformas de base do Jean Goulart, quando ele fez o comício. Lá estava a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma dos bancos, que queria dizer da tributação. Tudo aquilo que foi falado aqui já estava colocado na manifestação. E lá devia ter 200 mil pessoas, o que para a época era muito. O dia 4 de abril, alguns dias então depois, menos de um mês depois, eu fui detido. E uma das acusações do meu processo é que eu tinha estado no Rio de Janeiro e apoiava as reformas de base. Foi um processo longo, complicado em 64. Então vocês imaginam como eu me sinto ouvindo aqui o Boulos, ou dizer, a reforma urbana precisa, a reforma... Oh, Deus do céu! Oh, Deus do céu! E essa, no meu entender, é uma questão central. E ninguém fala nada. Você pega a campanha para presidente da República, só a Luciana Genro falou em reforma tributária. Os outros 3 candidatos ignoraram porque é uma questão altamente radical, pessoal, e extremamente ampla. Veja, pessoal, o 4 de julho nos Estados Unidos, a gota d'água foi o lançamento de tributos, o tributo do chá. A Inconfidência Mineira foi o lançamento de tributos. A Guerra dos Farrapos só foi por causa disso. Você pega a Revolução Pernambucana, só foi por causa disso. E eu colocaria N casos. A Margaret Thatcher caiu porque ela criou um imposto, a população inglesa saiu na rua, milhares, centenas de milhares se recusando a pagar, ela teve que renunciar. É impressionante a gente ver a quantidade de lutas contra o avanço do capital que se dão em inúmeros territórios, no campo, na cidade, na floresta, em tudo quanto é canto, e que não tem tradução nenhuma na política partidária. Então, tem a gente andando pelo país, na Amazônia, no Cerrado, onde quer que a gente vá, é uma quantidade enorme de lutas e que não se expressam, né, na dinâmica dos partidos. E eu tendo a acreditar, e por isso que eu estou aqui, que não há como fazer isso, ainda que em diálogo, se não for através dos partidos. Ainda que partidos ressignificados, reformulados, me parece que essa ainda é uma alternativa capaz de conjugar a relação tanto com o movimento social quanto com o Estado. E aí finalizo dizendo isso, também é uma outra questão que eu tenho muita convicção. Acho que não há como a gente apresentar alternativas só a partir dos movimentos. É preciso que a gente dispute o Estado por dentro e por fora. E quando eu falo disputar o Estado, falo não só dos mandatos parlamentares, mas dos mandatos executivos, que nesse país ainda são, né, a fonte mais importante de condução das políticas, com todas as contradições que ela tem. Porque nós precisamos disso, nós precisamos da ação, mas nós precisamos também de uma elaboração entre nós, maior da ação, ver pontos de contato para que a gente potencialize, saia da defensiva e passe para a ofensiva. Gente, um abraço para todos vocês, um beijão para todo mundo, até a próxima.